Olá, nós estamos estudando a série Passeando pela Bíblia. Estamos em Gênesis capítulo 4. Vamos ler agora os versículos 15 e 16, que diz assim: O Senhor, porém, lhe disse assim: Qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Que coisa maravilhosa, gente! Como a palavra de Deus é maravilhosa! Cada vez que a gente lê a Bíblia, a gente percebe como Deus, ele é um Deus bondoso, um Deus misericordioso. Nós encontramos aqui, depois de Caim ter feito uma grande besteira, permitido que o pecado dominasse a sua vida, a gente consegue perceber aqui, depois da morte do seu irmão, Caim quer viver uma vida errante, Caim quer viver uma vida independente de Deus, e mesmo assim Deus demonstra sua misericórdia. Isso aqui é fantástico. Isso aqui é uma maneira de Deus falar assim, ó, eu não abandono o ser humano. Independente do que ele faz, Deus sempre está preocupado conosco. Nós somos propriedade de Deus. E sendo propriedade de Deus, Deus está sempre fazendo algo para demonstrar a sua misericórdia, a sua compaixão, o seu amor. Deus dizendo para a humanidade, dizendo para as pessoas, olha, vocês vão encontrar Caim. Eu não quero que vocês vinguem. Eu não quero que vocês paguem com a mesma moeda. Eu não quero que vocês, ao encontrar esse homicida, que vocês agora vão matar ele também. É dente por dente, olho por olho. Deus está descartando completamente isso aqui. Deus está dizendo, olha, eu vou colocar um sinal em Caim. Eu vou colocar um sinal nele, não para fazer bullying, não para apontar que ele é um pecador. Eu não vou colocar um sinal nele para que todo mundo pudesse enxergar e ver a besteira que ele fez, não. Mas esse sinal que Deus colocou em Caim foi um sinal de que Deus estava dizendo que Caim pertence a Deus, que Caim é propriedade de Deus, que as pessoas que levantassem a mão contra Caim pudessem entender que estava levantando a mão é contra Deus. Gente, isso é fantástico. Mesmo Caim não merecendo. Mas quem disse que a humanidade merece depois do pecado? Depois da queda do homem? Tudo é pela graça. Perceba-se a misericórdia de Deus. Perceba-se como Deus é misericordioso. Algumas pessoas, alguns teólogos querem tentar descobrir aqui que sinal é esse? A preocupação de alguns é entender assim, que sinal é esse? Pouco importa, meu querido, mas o sinal aqui não é questão de cor de pele, não é questão se foi algum defeito físico, nada disso. E se Deus não quis apontar e falar que sinal seria esse, pouco importa. O que Deus está querendo demonstrar para eu e você, que é o seguinte, olha, que Caim, com toda a besteira que ele fez, com todo o problema que ele fez, ele pertence a Deus. Que ninguém o tocasse, que ninguém o matasse, que ninguém pudesse fazer o mesmo que ele fez, que aquela pessoa que fizesse isso, ele ia ser amaldiçoado, ou seja, aquela pessoa, não somente aquela pessoa, mas quando fala que vingar 7 vezes, está dizendo que da família dessa pessoa ia morrer 7. Que coisa! Ou seja, uma pessoa que pegasse Caim, matasse Caim, da família dessa pessoa ia morrer 7. Gente, isso aqui é Deus dizendo assim, ó, não mexe com as minhas criaturas. Não vingue, vocês não têm direito, a humanidade não tem direito de tirar a vida do outro. É Deus dizendo, mesmo que Caim fez uma grande besteira, mesmo que Caim não deu ideia a Deus, mesmo que Caim estava tentando fugir da sua consciência, do seu pecado. Caim já vivia um desespero, um pânico. Ele já vivia aqui uma vida lastimável. E Deus ainda protegendo o homem. Deus ainda colocando um sinal em Caim,
né? Não para desmascará-lo, não para humilhá-lo, não para dizer assim, ó, esse cara aí é pecador, não para apontar o dedo para ele e alguém dizer assim, ó, esse aí não vale nada, esse aí não vale nada. Não, Deus colocou justamente um sinal dizendo assim, ó, esse aí me pertence, esse aí é minha propriedade, ninguém pode matá-lo, ninguém pode levá-lo ao falecimento. Quem dá vida sou eu, quem tira a vida sou eu. E também uma lição para o próprio Caim, dizendo, Caim, ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Gente, isso é fantástico. É Deus não permitindo que o próprio homem pudesse vingar. Então, aqui disse que, e o Senhor, olha aqui, e pôs o Senhor um sinal. Não foi o diabo que colocou um sinal em Caim, porque o diabo, o inimigo, ele quer nos sujar, ele quer apontar os nossos erros, ele quer tentar nos desmascarar, ele quer tentar nos humilhar cada vez mais. Querido, quem tem vontade de ficar apontando o pecado do outro é Satanás. Quem está preocupado em estar humilhando o outro é Satanás. É o mal. É o mal que quer sempre apontar os seus erros, é a sua própria consciência que quer apontar os seus erros, são as pessoas que ainda não entenderam a palavra de Deus, que querem apontar o erro do outro. Deus não tem esse interesse de ficar apontando alguém, colocando um sinal em alguém para ficar dizendo assim, ó, esse aí é um pecador, esse aí não presta, esse aí tem um sinal, já é para dizer que ele foi excluído. Não. O sinal que Deus coloca é um sinal de proteção, é um sinal de pertencimento. Caim pertence a Deus, Caim é propriedade de Deus. Independente se ele fez uma coisa gravíssima, que todo ser humano, a partir daí também, de Adão e Eva, iria fazer várias besteiras e que ninguém poderia apontar um para o outro. Só Deus que tem isso, só Deus que tem essa capacidade de ter essa condição de misericórdia, de amor, de colocar um sinal no Caim, para que todos pudessem ver, identificar ali Deus. Olha aqui, identificar Deus. Ele é de Deus. O que ele está fazendo não é de Deus. O que ele está aprontando não é de Deus. O que ele está fazendo, as práticas, Deus não está satisfeito, mas essa pessoa pertence a Deus. Aí, gente, eu paro para pensar, eu paro para analisar. Se Deus colocou numa pessoa um sinal para que todos pudessem enxergar ali que Caim pertencia a Deus, não para humilhar Caim, para que ninguém pudesse levantar a mão contra Caim, porque se levantasse a mão para matar Caim, estava desobedecendo o próprio Deus, né? Estava ferindo o próprio Deus. Gente, a gente tem muitas coisas para aprender com isso. A gente precisa então entender que a gente não precisa ficar apontando o erro de ninguém. Deus não tem interesse nisso. Deus não tem interesse de ficar humilhando ninguém. Deus tem interesse de fazer que você enxergue no outro o sinal de Deus. Você tem que enxergar no outro o fôlego de vida de Deus. Você tem que enxergar no outro que o outro é propriedade de Deus, independente das suas condições pecaminosas. Ele é um ser humano, criatura de Deus, feito por Deus, está vivendo uma vida errante, está vivendo uma vida pecaminosa, está vivendo na profundeza do pecado. Mas, meu querido, quem é que não peca? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Não importa o tamanho do pecado, é o que Deus está dizendo aqui, não cometa, não faça, porque Caim tem um sinal que Deus colocou em Caim para que todos pudessem enxergar e ver. Eu acho isso fantástico, gente. Isso aqui, sem brincadeira, me emociona tanto. Eu falo, que Deus amoroso é esse? Deus poderia acabar com a vida de Caim. Deus poderia, olha, eu quero dizer para você que Deus não precisa de vingadores. Deus não precisa de pessoas que vai brigar por Ele. Deus não precisa de defensores. Deus não precisa de advogados. Deus não precisa que ninguém advogue a sua causa. Deus cuida, gente.
E Deus quer que nós também cuidemos, que nós também não excedemos, que nós também olhemos para o outro pecador e pudesse enxergar ali, nesse pecador, nesse miserável, nesse vil pecador, o sinal de Deus. Será que nós temos enxergado no outro o sinal de Deus? Porque se Caim teve o sinal de Deus aqui, meu querido, é Deus dizendo que a humanidade pertence a Deus. Por isso que a palavra de Deus disse lá em João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, é Deus. Ele amou, Ele ama toda a humanidade. Caim fez uma coisa gravíssima com a sua família. Mas mesmo assim Deus não o desprezou, mesmo assim Deus não o abandonou, mesmo assim Deus não quis deixar ele viver por sua própria conta e dizer o seguinte: olha, eu agora vou virar as costas para você. Não, meu querido, totalmente o contrário. Caim teve aqui um sinal que o próprio Deus colocou para que todo mundo pudesse enxergar Deus ali. Olha, ele é propriedade de Deus. Ele pertence a Deus, não toque. Porque se você tocar nele, está tocando em Deus. Mas pastor Márcio Fernandes, ele é um pecador, ele matou, ele fez uma coisa gravíssima, ele destruiu a sua casa. Meu querido, a humanidade está vivendo no pecado. O pecado original já estabeleceu na face da terra. Não existe nenhum outro ser humano que é melhor do que o outro. É Deus dizendo o seguinte, que a misericórdia pertence a Deus, que o amor pertence a Deus, que a vida pertence a Deus. É Deus dando a Caim a oportunidade de dizer para ele: filho, você realmente fez algo gravíssimo. Eu poderia virar as costas para você, eu poderia acabar com a sua vida agora aqui, mas eu quero colocar um sinal em você para que todos possam saber que você me pertence, que todo que olhar para você vai ver esse sinal. Não um sinal de humilhação, mas um sinal de um Deus misericordioso que está te dando a oportunidade de viver e de acertar a sua vida, de mudar a sua vida, de que ninguém toque em você, para que eles possam me enxergar em você e você também me enxergar. A presença de Deus contínua, é isso aqui. Deus misericordioso assegurou a Caim que a sua presença seria contínua e infinita na vida de Caim. Enquanto ele estiver vivendo aqui, a vida de Caim seria um sinal. Teria o sinal de Deus. Não toque, porque aquele que pegar Caim, matar Caim 7 vezes será castigado. Olha, meu querido, isso aqui muda totalmente o meu conceito como um cristão, como que eu tenho que tratar as pessoas. Eu tenho que ver as pessoas não como um ser humano que a gente leva nessa cabeça de dizer, não, ele é humano mesmo, então ele é um pecador, ele tem que ser morto, ele tem que ser destruído, porque ele fez isso, ele é do diabo, ele pertence ao cão, ele é propriedade do diabo. Não, meu querido. Eu tenho que olhar para o ser humano, o mais vil pecador, e olhar para ele e descobrir nele um sinal de Deus. E ver nele um sinal de Deus, e ver que ele próprio está vivendo uma vida desgraçada, uma vida miserável, uma vida de tristeza, mas Deus, infinitamente Deus, está na vida dele ali, apontando para que eu possa enxergar e não fazer nenhum mal, para que eu tenha também essa misericórdia, para que eu tenha também essa compaixão, de que eu tente mostrar a ele que Deus é com ele, e que Deus deu esse sinal de vida para ele, que Deus deu essa longa vida, que Deus continua ainda dando a oportunidade, e que se Deus quisesse acabar com a vida dele, em questão de milésimo de segundo, mas Deus ainda está dando vida para que o homem acorde, para que a sociedade acorde, e para aqueles que vivem na vida em santidade, aqueles que vivem em busca de Deus na igreja, aquele que já encontrou Jesus Cristo, pudesse olhar para qualquer pecador, qualquer miserável e não julgar, e não apontar os seus erros,
Porque não foi para isso que Deus colocou o sinal. Foi para mostrar a presença de Deus. Foi para mostrar o seguinte, aqui ó, tem algo de Deus aqui, não toca. Não toca. Ele não é o meu ungido. Ele não é o especial, ele é um pecador, mas me pertence, é minha criatura. Ele é um vil pecador, ele destruiu a vida dele, a vida dos pais, a vida do seu irmão, mas ele me pertence. Ele tem um sinal que eu coloquei para que todos pudessem enxergar, não a sua miséria, não as suas falhas, mas enxergar o meu amor. Porque a vida que eu dou para ele é a mesma vida que eu dou para você. A oportunidade infinita, a chance de se acertar. É Deus dando chance de acertar. Gente, isso aqui é sensacional. Isso aqui é comovente, isso aqui é maravilhoso. Enquanto muitos estão tentando descobrir que sinal é esse, Deus está dizendo, é minha presença, gente. Sou eu. Sou eu que estou na vida de Caim, sou eu que estou na vida dele, não satisfeito com o que ele está praticando, mas o sinal é para apontar que ele é propriedade minha, que ele é uma criatura minha e que se ele sendo meu, ele tem um dono. E quem tem direito de fazer qualquer mal contra ele sou eu, não ninguém. Ninguém tem esse direito. Por mais problemático que seja essa pessoa, por mais pecador seja essa pessoa, que lição de moral que dá para nós evangélicos. Que lição de moral quando a gente vê um irmão que está pecando e fez coisas erradas. A nossa tendência é jogar no ventilador o problema do outro. Ah, você viu o irmão? O que ele aprontou? Você viu a irmã, o que ela aprontou? Você viu o irmão, o que ele fez? Ah, se o pastor não eliminá-lo, não matar ele aqui, né? Não destruir, tirar ele da igreja, eu não fico nesta igreja. Se o pastor não acabar com a vida dele, expor aqui na igreja para todo mundo saber o que ele fez, nós vamos sair da igreja. Quantos pensam assim? Misericórdia, Deus. Ao invés de encontrar naquele irmão pecador e miserável o sinal de Deus ali, para fazer que ele enxergue o próprio Deus e falar, olha, Deus te deu chance, meu irmão, e Deus continua te dando chance, você tem sinal de Deus aí. Qual o maior sinal de Deus hoje nas nossas vidas, irmãos? Eu não sei qual o sinal que você tem de Deus, mas eu sei qual o sinal que eu tenho de Deus. Mas só para eu estar vivo, esse fôlego de vida que eu recebo, de saber que eu sou um ser único, que não existe outro Márcio Antônio Fernandes com o mesmo DNA, que eu sou exclusivo. Deus está dizendo, olha, não existe outra espécie com o mesmo DNA igual Márcio Antônio Fernandes. Então não toque, porque se você matar Márcio Antônio Fernandes, pode vir outro nome de Márcio Antônio Fernandes, mas esse aí não volta mais. E ninguém tem direito de colocar a mão nesse, porque é criatura, me pertence. Meu querido, Deus jamais quer fazer chocotas dos outros. Deus jamais quer fazer que o outro seja humilhado, que o outro seja apontado com um sinal para ter vergonha de Deus. Como a gente tem que aprender com Deus, meus queridos. Aqui é Deus nos ensinando cada dia mais como que a gente tem que se lidar com as pessoas. Deus sendo um Deus santo, Deus sendo um Deus justo, né? Se ele tivesse ali acabado com a vida de Caim, querido, acabou. Ele é Deus, ele é soberano, ele faz o que ele quer, mas Deus está preocupado que o outro ser humano não faça outra besteira na vida de Caim. E Deus ainda fala, olha, quem fizer vai tratar comigo. Quem fizer algo com outro ser humano vai tratar comigo, vai ter comigo. Eu vou vingar, eu não vou aceitar, eu não vou admitir, eu não permito que ninguém toque no outro. Presta atenção no que eu quero dizer, não é o ungido do Senhor, igual o mundo está falando aí, que é o pastor é o anjo da igreja, não é qualquer ser humano. É qualquer ser humano, seja ele pastor, seja ele membro, seja ele congregado, seja ele um bandido lá fora, seja ele um pecador, seja ela ou ele, qualquer pessoa na face da terra, todos eles pertencem a Deus, são criaturas de Deus, foi Deus que fez, foi Deus que permitiu que viesse a este mundo.
e que eu pudesse enxergar o sinal de Deus na vida deles, e que eu pudesse mostrar para eles esse sinal de Deus na vida deles, e falar: olha, você é propriedade de Deus, você pertence a Deus, Deus, Ele colocou um sinal em você, enxergue esse sinal de Deus, não somente que as pessoas pudessem enxergar, que o próprio Caim pudesse enxergar, que ninguém ia fazer um mal com ele. Então, ungido de Deus, biblicamente, teologicamente, é só Jesus. Então, quando alguém fala assim: ah, não, você está tocando um ungido seu, está pegando lá aquela referência de Saul, que Davi falou: eu não vou tocar no ungido do Senhor, porque ele é rei. Ali, de fato, ele era ungido, porque era um rei, que foi ungido como rei, então não podia matar. Mas agora, o ungido, o único ungido, meu querido, é Jesus Cristo. Agora, nós somos propriedade de Deus. Então, se hoje nós somos todos ungidos, no sentido não ungido de consagrado em alguma coisa, mas todas criaturas de Deus, pertencendo a Deus. Então, esse negócio do pastor falar: eu sou ungido de Deus, você não pode falar de mim, não pode falar nem do pastor e de ninguém, meu querido. Ah, você não pode tocar no ungido seu porque eu sou um líder. Não, você não pode tocar em ninguém. A verdade é o seguinte: aqui não tinha nenhum pastor, que Deus colocou um sinal em Caim, dizendo o seguinte: olha, esse é a referência de toda a humanidade, de todo ser humano. É através dele que vai vir outros humanos, então todos aí tem um sinal de Deus, mas Caim tem o sinal que Deus está ali, não toque. Então tem pastor aproveitando essa oportunidade para falar: eu sou ungido de Deus, não toca em mim. Vê que ele não tem que tocar no pastor, não tem que tocar no membro, não tem que tocar na ovelha, não tem que tocar no irmão, não tem que tocar na irmã. Quer dizer, a gente não tem que tocar em ninguém. Você tem que ficar preocupado com a sua vida, né? Mas o que Deus está me ensinando aqui é coisa sensacional. É coisa assim de se apaixonar cada vez mais por esse Deus maravilhoso e dizer: Deus, muito obrigado, Senhor. Eu preciso enxergar no outro o seu sinal, porque eu não tenho que vingar. Quando eu for levantar minha mão para levantar minha mão ou minha voz ou alguma coisa contra o outro irmão, e que eu paro e falo: para aí, esse irmão tem um sinal de Deus, esse irmão pertence a Deus, esta pessoa pertence a Deus, não importa o que ele fez, não importa o que ela fez, pertence a Deus, é propriedade de Deus, porque o sinal foi para isso, para apontar Deus, apontar para os outros: olha, não faça, porque você vai estar comigo. Querido, minha querida, não queira cair na mão de um Deus irado, não queira cair na mão de um Deus irado. O único que tinha condições de exterminar Caim era Deus, e Deus coloca um sinal. Olha que interessante: o Senhor, porém, lhe disse assim: qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não ferisse de morte quem quer que encontrasse, seja lá quem for. Olha o que está dizendo aqui, não está falando que é pastor, que é de igreja, que é crente, que é católico, que é espírita, que é a pessoa certa, que é a pessoa errada. Quem quer que seja. Isso aqui é maravilhoso. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus está me fazendo enxergar como eu tenho que ver as pessoas. Eu não tenho que ver as pessoas pelos seus pecados. Eu não tenho que ver as pessoas pelos erros que fazem. Eu tenho que enxergar a pessoa pelo sinal que Deus está ali. Como é que a gente tem enxergado o nosso próximo? Como que eu e você tem enxergado as pessoas, meu irmão, minha irmã? Você tem olhado que aquela pessoa que fez um grande mal e tem desejado a morte? Você tem olhado para aquela pessoa que tem vontade de matar? De destruir porque fez uma grande besteira? Vamos acompanhar Deus aqui. Vamos enxergar Deus. Isso aqui eu vou parar aqui. Eu vou parar aqui para depois falar o versículo 16. Mas que Deus possa nos ensinar cada vez mais, porque é maravilhosa a sua palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus me ilumine, que Deus nos ilumine para compreender a palavra do Senhor e passar a respeitar o ser humano. Fique na paz. Até a próxima.